E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo. Mas antes de começar o vídeo, vamos conversar e vamos estabelecer alguns parâmetros aqui, alguns pontos de vista. Todo mundo concorda que no início os Estados Unidos era a potência hegemônica, que tinha total controle no mundo, fazia e acontecia livre e à vontade? Sim. Então tenham isso em mente. Estados Unidos, sim, ele era a maior potência do mundo e ainda é em vários aspectos. Não em todos mais, mas em vários aspectos ainda é. Então hoje os Estados Unidos tem que dividir o palco com China, com Rússia e outras potências que vão surgindo e vão mostrando que tem também condições, que tem certo poder, certa influência. Então a partir desse ponto, o que eu vou mostrar aqui para vocês é, na verdade, uma análise do que está acontecendo com os Estados Unidos e com o mundo, e especialmente com o Brasil. Porque se você conversar com qualquer pessoa que viveu 10, 20 anos atrás, ele vai lhe mostrar um Brasil totalmente diferente do Brasil que estamos vivendo hoje. Então vamos começar. O Irã tem povo, os Estados Unidos têm armas, o Brasil tem parasitas. É muito importante você ter ciência dessa realidade. Até hoje, a gente não sabe a realidade do Irã de fato, mas que ele tem a população, tem. Porque se não tivesse, ele já teria caído. Porque vale dizer que o Irã só cai, o governo de lá só cai, se a população realmente quiser. É uma situação clara. Assim como qualquer país do mundo. Os Estados Unidos têm armas? Tem. Para ter mais arma que os Estados Unidos, só a Rússia, e depende da arma, porque talvez os Estados Unidos tenham até mais. Agora, e o Brasil? O Brasil tem problema. O Brasil tem parasitas. O Brasil tem um culto ao que não presta muito grande. O Brasil era para ser uma das 3 maiores potências do mundo, ou na pior das hipóteses, a 4ª. Mas o Brasil tem um problema que são os parasitas. E aí nós vamos falar agora detidamente o que é isso. Como é que nós podemos, inclusive, nos livrar disso e ver a realidade que o Brasil se encontra. Por que os Estados Unidos, maior potência militar da história, nunca ousaram invadir o Irã? E por que o Brasil, mesmo com tudo na mão, nunca virou um país de verdade? Isso é quase autoexplicativo. Porque se os Estados Unidos bancasse o louco e invadisse o Irã, os Estados Unidos já foi muito mais poderoso, gente. Muito mais poderoso. Os Estados Unidos, se ele quisesse invadir o Irã, tinha feito isso anos atrás, o quanto ele podia fazer. Que nenhum outro país ia atacá-lo de forma oportunista. Hoje, já não é assim. É complicadíssimo. E o Brasil, por que o Brasil não deixa de ser esse país que na verdade eu chamo de colônia, porque o Brasil é colônia, porque o Brasil se comporta como colônia. Querendo ou não, essa é a nossa triste realidade. Então essa questão do Irã e Estados Unidos é muito mais penosa do que as pessoas, ao menos sequer, entendem. O pessoal fica puxando para a torcida, mas não é, gente. Os Estados Unidos, ele não invadiu o Irã porque ele não pode. Ele não tem condições de fazer isso. Agora os torcedores vão pular, descabelar e enlouquecer. Ele não tem condição de fazer isso. Uma coisa muito simples. Primeiro, o custo, uma brincadeira dessa só para começar, é trilhões. É uma coisa pesada. Segundo, China e Rússia vão ganhar muito espaço com essa brincadeira. E outra, o Irã tem tecnologia, o Irã é um povo guerrilheiro. É aquela pessoa que está determinada a ir às últimas consequências. Então, vocês precisam entender nessa questão do cenário geopolítico a mudança da realidade, da postura. Inclusive, eu ouso dizer que a influência americana hoje ela é grande do Irã para cá. Do Irã para lá está cada vez menor. Isso é uma realidade. Porque o problema nunca é só externo. Estados Unidos e Brasil têm mais inimigos internos que externos. Isso aqui é uma grande realidade e uma coisa infelizmente grave. O povo brasileiro, ele copia muito o que não presta dos Estados Unidos. Dentre as coisas que não presta, o povo brasileiro copiou as agendas, a loucura, a separação do povo. E isso precisa parar. O Brasil não pode embarcar
nesse tipo de coisa. O Brasil não tem condição de fazer isso. Porque, para início de conversa, os Estados Unidos ele já está fazendo isso, está com problemas seríssimos dentro da própria fronteira. E olha que nós estamos falando da maior potência mundial do mundo, Estados Unidos da América. Agora, de outro lado, uma colôniazinha chamada Brasil, que tem tamanho de continente, mas a mentalidade é de colônia. Como é que o Brasil ousa assumir tais pautas? Não vai crescer nunca enquanto tiver essas pautas na cabeça. Porque isso divide o povo, enfraquece a mentalidade de ir para frente. E isso precisa ser visto. Os Estados Unidos não podem invadir o Irã porque não tem poder para fazer isso e continuar inteiro. Além do Irã ser forte por si só, China e Rússia aproveitariam a chance. Uma invasão ao Irã custa 2 a 3 trilhões de dólares e trava 30% do petróleo do planeta. Só para começar. Isso aqui é só para começar. Entendam a gravidade disso aqui. Porque o pessoal fica na torcida, mas o pessoal não calcula. Hoje os Estados Unidos têm uma dívida enorme. Tem inimigos dentro do país. Hoje os inimigos dos Estados Unidos estão mais dentro do país do que fora do país. É igual a questão do Brasil. Tem muita gente no Brasil que está dentro do Brasil que torce contra o Brasil do que a favor ao Brasil. Ou seja, o Brasil, por incrível que pareça, por mais absurdo, por mais maluquice que possa ser, o Brasil copia as piores coisas dos Estados Unidos e Europa. As piores, não são as melhores, copia as piores. E aí que eu falo com você, cidadão, para você ter juízo, para você botar na sua cabeça o que realmente importa. Não deixe essas ideologias entrar em sua casa, não deixe essas ideologias entrar em sua vida, porque você vai ter problema com isso. Se não vai ter agora, logo, logo vai ter. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles agora estão brigando para tentar remover de qualquer forma essas ideologias. Tanto que tem estados lá dos Estados Unidos, estados federações, que estão tendo problemas sérios, falando que vai separar e tal, etc. E se os Estados Unidos, por exemplo, encampam uma coisa dessa de invadir o Irã, é guerra para mais de metro, gente. Guerra é caro. Não dá para segurar. E tem que lembrar que tem Rússia e China quebrando o pau. Querendo ou não, a OTAN tá apanhando lá na Ucrânia. Pode falar o que quiser. A Rússia já tomou território. E Putin fala, onde o soldado russo coloca o pé, é da Rússia. E aí? Olha o tamanho do problema. Se a OTAN tá apanhando lá, só para a Rússia, e agora tem a Coreia do Norte que fez acordo com a Rússia e tal, etc. E tem soldados também lá norte-coreanos. Imagine se pega os Estados Unidos, que é na verdade a mola mestra da OTAN. Quem segura a OTAN é os Estados Unidos, por isso que é grande potência. Aí os Estados Unidos encampam e invadiu o Irã, que é uma fortaleza por si só, cercado, para entrar é complicado. Entra no Irã, a primeira vergonha que vai ser porta-aviões ser afundado e etc, gente. Então, parem com a torcida e olhem a realidade. Olhem, por exemplo, para o Brasil. Imagina se o Brasil não fosse atrapalhado externamente e internamente. Se não tivesse inimigos de fora e inimigos de dentro, imagine a riqueza e a maravilha que o Brasil estaria. Porque isso aqui tem tudo aqui dentro. Então as pessoas têm que começar a entender essa realidade, ao invés de ficar com torcida. Estados Unidos é um império que apodrece por dentro. Não consegue vencer a própria divisão interna, polarização, identidade e burocracia. Gastaram trilhões para ocupar Iraque e Afeganistão. Aqui cabe um detalhe. Iraque e Afeganistão. Afeganistão, se eu não me engano, gastou 50 trilhões para sair de lá praticamente de mãos abanando. Lógico que durante estavam lá, conseguiram fazer muita coisa. Tirar muitos recursos e tal, fizer uma coisa ou outra lá. Mas depois, eu acho que esses 50 trilhões foi prejuízo. Eu tenho essa impressão. Saíram humilhados, endividados, rachados. Se invadissem o Irã, teria humilhação de terem porta-aviões afundados, foi o que eu acabei de falar. China e Rússia ocupariam muito espaço se os Estados Unidos fossem mais inconsequentes que de costume. O Brasil não fica atrás. Copia tudo que não presta. É impressionante como o Brasil copia os mesmos erros dos Estados Unidos. A diferença é que
Eles são os Estados Unidos, ainda a maior potência em vários aspectos, e o Brasil apenas a colônia brasileira. O Brasil não precisa de tanque na fronteira. O invasor já está na folha de pagamento. Prestem bem atenção nisso aqui. O Brasil não precisa de tanque na fronteira. O invasor já está na folha de pagamento. Se você prestar atenção, o Brasil, hoje, ele tem mais mortos do que país em guerra. Se você prestar atenção, quando a gente paga caro no alimento, quando a gente paga caro em tudo no Brasil, é porque o povo brasileiro está sendo roubado. Roubado. O Brasil, através de fachada jurídica, fachada institucional, o Brasil é lesado de manhã, de tarde, de noite. O que você paga em produtos alimentícios no Brasil não justifica. Tudo no Brasil é caro artificialmente. Para início de conversa, gente, os salários que certas pessoas recebem nesse país não tem condição. Eles são totalmente fora da realidade. O Brasil, eu não sei o que acontece com o povo brasileiro, eu não sei se é a comida, eu não sei se é a água, eu não sei o que é. Mas que esse povo sofre de uma passividade terrível, sofre. As coisas erradas acontecem, o povo não entende nem o que está acontecendo. Não é só corrupção, é uma máquina inteira de parasitas que vivem do que você produz. Burocracia que mama, imposto que some. No Brasil existe o culto à esperteza, à malandragem, nunca ao que é correto. O Brasil, desde quando eu era criança, eu tinha uma aversão a certos estereótipos brasileiros, a certa coisa que diz que é da cultura brasileira. E eu não aceito, eu acho errado, eu acho terrível. A cultura, a malandragem, por exemplo, eu acho que... Eu não sei de onde essas pessoas acham que isso leva alguém a lugar algum. Enquanto um país não tem princípios morais certos, corretos, esse país tende a afundar. Se você olhar os Estados Unidos antes, por exemplo, eles eram bem certinhos, by the book, aquela coisa bem assim criteriosa. Aí começou a malandragem, começou a cultura torta, começou a falar que certas coisas é aspecto de cultura. E o que aconteceu? Está caindo. O Brasil tem uma cultura muito grande com o negócio de esperteza, um negócio de malandragem. É um negócio no Brasil de apoiar corrupto, de achar que corrupto é cidadão VIP. Não, gente, isso é um ladrão de colarinho branco, isso é um vagabundo. Isso é um ser humano desprezível que merece ter a punição correta. Vocês estão precisando entender o que está acontecendo no Brasil. Vocês estão precisando odiar corruptos, desprezar corruptos. Vocês têm que entender o que está acontecendo aqui. Porque quando a Terceira Guerra se tornar uma guerra mais quente de verdade, que isso aí que você está vendo é só ensaio. Porque Israel, porque o Irã e aqueles países todos ali, mais Estados Unidos, Rússia, China, eles vão agora se armar continuamente. Continuamente. Até chegar a hora de partir para valer. E aí vem uma grande diferença. Eu ia falar nisso em outro vídeo, mas eu vou falar logo agora. Porque quem assistir pelo menos já se prepara. Presta atenção. Quando teve Primeira Guerra e Segunda Guerra, o Brasil tinha famílias. Entendeu? Família. Aquela coisa certinha que funcionava. Certo? Era aquela coisa que fluía direito, que a coisa andava certinho. Não tinha cultura de vagabundagem nas ruas. Hoje, meu amigo, hoje, se dessa Terceira Guerra Mundial quente e o Brasil começar a entrar em situação financeira mais horrível que já está, o que nós teremos aqui no Brasil? Saques constantes, maluquice, gangues. Vai ser um problema sério. Lembra da greve da PM no Espírito Santo? Os cristãos, cidadãos de bem, que se você pegasse aquelas pessoas pelo braço e perguntasse qual a sua religião, qual o seu Deus, você ia ver sair da boca deles, cristão. Se você pegar 99% dos corruptos do Brasil, tudo cristão, tudo. Aí eu lhe pergunto, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Eu já sei muito bem o que é e eu vou começar a tratar disso muito breve. Agora entenda a realidade. Porque se você não entender, quem vai pagar o preço é você e sua família. Porque o que está acontecendo aí são desdobramentos óbvios.
se prepara e entenda a realidade. Entenda, dá para salvar o Brasil, mas para salvar o Brasil a primeira coisa que precisa são princípios morais. É a coisa correta mesmo. Pau é pau, pedra é pedra e fim. Enquanto o Irã blinda soberania com gente disposta a morrer, o Brasil blinda atraso com gente disposta a mamar. Isso aqui, presta bem atenção. Graças a Deus, eu tenho uma boa relação com vários cristãos honestos. Cristão vagabundo, geralmente eu nem converso. Eu não sou cristão, graças a Deus. Graças a Deus. E eu lhes falo uma coisa. Eu leio a Bíblia todos os anos. O Alcorão, que eu gosto de falar Alcorão, eu leio, tá aqui. Sempre tá aqui. Eu leio. Eu conheço bem a questão sunita. Eu conheço bem a questão de Israel. Agora, o xiita, eu conheço pouco. Mas como... E não converso, não conheço nenhum. Inclusive, isso é uma coisa que eu preciso resolver. Conhecer o pessoal xiita para conversar. Porque você tem que conversar para saber a diferença entre teoria e prática. Você tem que ver de perto. E os xiitas, assim como os sunitas, assim como o israelense, o Oriente Médio em si, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse pessoal não brinca. E esse pessoal não tem... teve um lugar que eu vi, que tava lá assim falando que Jesus, não sei o quê, que um ladrão morreu ao lado da cruz. Uma parte, eu particularmente detesto essa parte, viu? Da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Detesto. Eu acho que isso aí para mim foi os romanos que implantaram lá, como outras partes que eu desconfio também, que é implantação romana. Aí o que acontece? Que Jesus morreu e um dos ladrões Jesus perdoou, tal, etc. Pronto. A diferença entre as crenças aqui, uma diferença básica para você entender como é que funciona. Esse negócio de perdão, só por assim, perdão, isso é coisa de cristão. E não é todo cristão que é assim, não. É um tipo de cristão específico. Na Torá, no Tanar, no Alcorão, no Corão, você tem tratamento escrito, explícito do que deve acontecer para quem comete certos delitos, inclusive roubo. Então entenda a mentalidade do povo. O Irã, o muçulmano em si, se ele tiver com o governo, ele é mais um soldado. E além dele ser mais um soldado, ele, por gosto, por vontade própria, ele vai apoiar o regime, vai apoiar o país e vai lutar. Por isso que os Estados Unidos não tem chance. Por isso que os Estados Unidos levou uma surra no Afeganistão. Porque no Afeganistão, um velhinho lá, um senhor, um patriarca, né? Patriarca, diferente. Um patriarca, quando ele reúne a família, você tem ali 20, 30, 40, 50, 70 ou mais guerreiros ali. É outra história, gente. É outra cultura, é outra coisa. Quando você chega na Rússia, por exemplo, certas ideologias, se você começar com essas gracinhas lá, você apanha na rua. Dependendo da cidade que você fizer, você tá lascado. Entenda. O pessoal às vezes não entende que essa doença que está aqui no Ocidente, por enquanto, essa perturbação que está no Ocidente, essa perturbação de coisa errada, culto à malandragem, esse trem, isso vai acabar, gente. Porque o Oriente não está aceitando esses trem. Chega lá com essas conversas na China para você ver. Vai lá. Então entendam a realidade. A realidade é essa que eu estou passando para vocês. Não é torcida, é análise de quem conversa com gente do mundo inteiro. Isso aqui não é brincadeira, não. Vocês têm que entender como o pessoal de lá pensa e ver como a coisa aqui está contaminada. E como eu já falei em outros vídeos, Brasil não é Ocidente. Você está duvidando, pesquisa, você vai ver estudiosos americanos e europeus falando que Brasil não é Ocidente. Então não se preocupe. Não se preocupe. Viu? Não fica tentando imitar certos países estão fazendo besteira, não. Que se você conversar com algum americano consciente, ele mesmo vai falar para você. Ele vai falar para você
que os Estados Unidos adquiriu umas bobagens, umas ideologias que não são nativas dos Estados Unidos. Não é da cultura dos Estados Unidos. E espalhou isso pelo mundo afora, através de seriados, filmezinhos, desenhinhos, tudo ensinando coisa errada, tudo destruindo família. E agora está pagando o preço. Simples assim. Não é bomba nuclear que garante soberania, é inteligência coletiva, é coragem de extirpar parasita, é uma geração que decide ser dona do próprio destino. Quando a população... Essa história de bomba nuclear é bem interessante. Afeganistão não tem bomba nuclear. Só que o povo é guerreiro. E aí? É diferente. Porque quando algum pensador, eu não estou lembrando se é Maquiavel, se é Sun Tzu, eu não estou lembrando quem é agora, mas eu já li isso, que diz que quando um povo não quer ser dominado, não aceita a dominação, não tem jeito, não consegue. A prova foi os Estados Unidos no Afeganistão. Tentou e não conseguiu. A mesma coisa, Vietnã tentou e não conseguiu. Ou seja, entendam de uma vez por todas, um grande país que já foi símbolo de liberdade, já foi um poder absoluto no mundo, está perdendo o cargo porque engoliu essas ideologias. Entendam isso de vez. Especialmente você que está no Brasil, entenda. Bote isso na sua cabeça. O Brasil hoje tem mais inimigo aqui dentro do que fora. Então essa coisa de bomba nuclear, isso é poderoso até certo ponto, porque um dia que o país solta no outro, em um outro país, dá carta branca para os outros fazerem o mesmo. Isso é mais delicado em questão de diplomacia do que qualquer outra coisa. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo doméstico. Eu sou a favor que você, enquanto cidadão, você tenha direito, bolsa arma. Por exemplo, eu sou a favor que você tenha direito a ter arma, munição e tal, etc. E andar com essa arma na cintura. Eu garanto, se você armar a população brasileira, em menos de poucos meses, vai ser raro ter um assalto no Brasil. Não vai. Porque quem assalta vai falar assim, eu posso levar um tiro aqui também. E aí não assalta. Essa é a realidade, gente. Vocês têm que entender, do mesmo jeito que existe a selva, entendeu? Selva tropical, animais, selvageria. E existe a selva de concreto, a selva de pedra. Existe o mundo cão, que são pessoas sem princípios, pessoas sem caráter, pessoas sem moral. E você só para essas pessoas se você estiver armado, se você também estiver pronto para reagir. Aquela questão, a pessoa só ataca a outra se ela vê que ele vai sair ileso de lá. Se ela for se lascar, ela não vai. É a mesma coisa dos Estados Unidos e Irã. A mesma coisa de vários países aí que não vai para cima do outro porque a população é feroz, não aceita. O Brasil, 1.000 homens, qualquer paísinho da Europa aí, ó. Qualquer país da Europa aí, ó, que encostar um porta-aviões, uma esquadra, descer 1.000 homens aqui em terra, toma o Brasil. Aí vai falar, isso tá absurdo. Não, porque a população é a primeira a abrir os braços e abraçar os invasores. Simples assim, gente. Então não é torcida. Na verdade, isso aqui, eu estou tentando explicar para vocês a gravidade, porque parece que as pessoas perderam o senso crítico. Parece que as pessoas não estão enxergando o básico. Elas não estão vendo o quanto o Brasil está vulnerável. E minha preocupação é o Brasil ficar ingênuo, digamos assim, vulnerável, quando essa guerra quente começar. Porque aí você não vai ter como proteger sua família. Você não vai ter como fazer a diferença no mundo. É complicado. Por isso o Irã nunca foi invadido. E por isso o Brasil continua uma colônia. Simples assim. O Irã nunca foi invadido. Assim, no passado foi, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não vou parar para consultar isso agora. Mas eu acho que Alexandre o Grande, mas não era Irã, era Persa, é outra conversa. Nós estamos falando de Irã. O Irã, depois que inventaram mísseis, depois que inventaram outras coisas, nunca foi invadido, até onde eu sei. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Não tenho problema em ser corrigido. Agora, entendam a gravidade disso tudo para a vida de vocês. O Brasil é colônia. Bota isso na sua cabeça. E se você está aqui torcendo para
país A, país B. Acorda. O que você tem que fazer agora não é torcer para país nenhum. Você tem que torcer para o Brasil e começar a pensar como é que nós vamos tirar esses corruptos daqui de dentro. Como é que nós vamos limpar esse país? Porque isso aqui está um inferno. Se você pegar as contas brasileiras e analisar, você vê que o povo brasileiro é explorado na cara dura. E o povo aceita. E o povo aceita. É que eu falo, eu não sei se é creme dental, se é a água, se é a comida, mas o povo está sofrendo de uma leseira coletiva sem limite. Acordem enquanto vocês podem. Porque quando a guerra quente começar lá, aqui não vai cair bomba. Não, gente, não vai. O máximo que pode acontecer com o Brasil é ele ser dividido ou começar a loucura aqui dentro de saques, gangues e toda e qualquer sorte de maluquice. Alguns lugares serão dominados, igual aconteceu na Venezuela. Por incrível que pareça, aqui eu tenho que falar a verdade, tem lugares na Venezuela que são dominados pelo tráfico e são melhores do que dominados pelo Estado. Essa é a verdade. Então, veja bem a gravidade da realidade. É falar, Stanley, mas isso é... Não sei o que. Eu estou lhes dizendo a realidade. Se você discorda, faz um favor a si mesmo, vai pesquisar e você vai ver que eu estou lhe falando somente a verdade. E não esquece, curte e compartilha, porque eu tenho que pedir isso aqui, que senão o canal não cresce e eu já sou boicotado pelo algoritmo. Então curta, compartilha e eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.